Boa noite, irmãs e irmãos, graça e paz a todos. Hoje é domingo, 21 de junho de 2020. Que bom ter você aqui novamente. Essa é a Igreja Episcopal Carismática. Nós estamos aqui em João Pessoa, Paraíba, Nordeste do Brasil. Eu sou o pastor Manuel Nunes e é uma alegria cultuarmos juntos neste domingo. Aqui em João Pessoa, o isolamento social mais rígido já terminou, mas as atividades econômicas ainda estão sendo reiniciadas. O comércio ele abre a partir do dia 29, com muitas restrições. As igrejas elas podem começar a funcionar com seus cultos presenciais a partir desta semana, mas só com 30% de sua capacidade e com um protocolo muito rígido. Então, nós estamos ainda avaliando, analisando, para determinar o dia em que nós reiniciaremos as nossas atividades presenciais aqui na igreja. E na próxima semana, no próximo domingo, eu estarei informando a vocês. Espero que vocês e seus familiares estejam com saúde. Nós sentimos muito aqueles que perderam os entes queridos. Inclusive, hoje, este culto ele é em memória de Gilmara. Gilmara, que morava em Recife, Pernambuco. Ela teve um infarto fulminante e veio a falecer semana passada. Ela era amiga de nossa irmã Regina e nós pedimos a Deus que conforte o coração de toda a família e dos amigos. Mas também nós realizamos este culto hoje em ações de graças por conta de Alexandre e Marluce Barreto, que foram contaminados com a Covid-19, mas o Senhor os curou para a honra e glória do nome dEle. Eles estão em casa, cumprindo a quarentena, mas estão sem sintomas, está tudo bem, graças a Deus estão curados. Antes de nossa oração inicial, eu quero mandar um abraço muito especial para minha prima Rosário, que está nos acompanhando lá em Vitória, Pernambuco. Um abraço também para minhas primas que estão em Recife, Pernambuco. Quero mandar um beijo para minha mãe, Naninha, e minha tia Edith, que também estão em Recife acompanhando essa transmissão. Para minha família aqui em João Pessoa, um beijo também para você que é membro de nossa igreja, em qualquer lugar do Brasil e no exterior. E para você que está também aí, em qualquer parte do mundo, acompanhando os nossos cultos pela internet. Se você também quiser que eu mande um abraço, que mande um beijo para você, escreve aí nos comentários quando terminar essa transmissão, porque eu terei um grande prazer na semana que vem mandar um abraço, um beijo para você ou para aquela pessoa que você pede que eu mande um abraço, tá certo? Vamos orar agora, feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais este domingo, por mais este dia, por nossa igreja, por nossa família, pelo alimento que chegou à nossa mesa, Senhor, pelos livramentos. Te agradecemos, Pai, por tudo que Tu tens feito em nossa vida e o que Tu ainda irás fazer. E te pedimos, Senhor, que continue conosco, dirigindo esta celebração, que Tu possas ter liberdade, Senhor, no meio de Teu povo e que Tu possas, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, tocar cada um de nós nesta noite. Oramos e agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Abra agora a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus, no capítulo 15, dos versos 11 ao 24. Mateus, capítulo 15, dos versos 11 ao 24. Vamos fazer juntos essa leitura? Pega a tua Bíblia, abre e, se você não tiver com Bíblia, não tem problema, acompanha a leitura que eu vou fazer agora. Naquele tempo, Jesus contou a seguinte parábola aos seus discípulos. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá
desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele ali até desejava comer a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me levantarei e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Este é o Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Oremos. Senhor, abre o nosso entendimento, nos concede sabedoria que vem de Ti, para compreendermos a Tua palavra nesta noite e nos dá coragem para vivê-la em nossa vida. A mim, Senhor, purifica os lábios e pensamentos, para que de minha boca saia aquilo que Tu queres nos dizer. Tu que és minha rocha e redentor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãs e irmãos, hoje iremos refletir a partir de um texto bastante conhecido de todos nós, a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos essa história, alguns mais, outros menos, mas de uma forma ou de outra já ouvimos falar sobre isso. E essa parábola conta a história de dois filhos. Nós lemos o trecho que fala do primeiro filho, o filho mais novo, que ali ele pede a parte da sua herança antecipadamente, que não era comum naquela época, não é? E nem agora. A herança cabe quando vem o pai, a mãe a falecer, e ali a sua herança é dividida entre os seus descendentes, seus herdeiros. Mas aquele filho, ele pede antecipadamente a sua herança. E aquele pai, muito solícito, lhe entrega antecipadamente a sua herança. E o texto diz que não demorou muito até que ele pegasse tudo o que tinha e fosse embora. Fosse ali aproveitar a sua vida em um lugar distante. E o texto diz que ele gastou tudo o que tinha de uma forma muito irresponsável e depois veio passar necessidade. E aí teve que trabalhar para se manter. E o texto ainda diz que onde ele estava teve uma grande recessão, uma grande fome, e ele teve que trabalhar em um lugar que os judeus não trabalhavam naquele tempo, que era cuidando de porcos. E ele vai cuidar justamente dos porcos. E não só cuidar dos porcos, o texto diz que ele, quando estava cuidando dos porcos, ele olhava para a ração que os porcos comiam e tinha vontade de comer, de tanta fome que ele passava. Mas nem isso lhes davam, diz o texto. Então esse texto fala muito ao nosso coração e eu queria refletir alguma coisa para nosso dia a dia, para a nossa vida, para hoje, para que nós possamos compreender quem é Jesus, qual a vontade dele em nossa vida. É verdade que ninguém cria filhos para ficar em casa a vida toda, né? Os filhos saem, os filhos crescem, eles saem de casa,
quando casam, eles saem de casa para trabalhar, saem de casa para estudar, né? Então, o problema não é os filhos saírem de casa, mas o problema é como aquele filho saiu de casa. Às vezes, na hora errada, né? De forma errada e pelo motivo errado. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas e saímos de casa, neste caso, saímos de casa na hora errada, da forma errada e pelos motivos errados. Aquele filho saiu assim. Ele não queria de forma alguma mais estar debaixo da autoridade do seu pai, não queria mais estar ali sob os cuidados do seu pai, ele achava que já podia viver sozinho, ele não queria mais dar satisfações a ninguém, ele não queria mais ter que dar satisfação à sua mãe, a seu pai, o que estava fazendo, a hora que ia sair, a hora que ia chegar. Então ele resolve sair de casa. E com isso, ele acaba ferindo todas as expectativas daqueles pais, do seu pai, da sua mãe, que certamente esperavam que ele saísse por conta de um trabalho, por conta da escola, né, ou por conta de um casamento. Mas aquele filho queria sair de casa para viver sua vida livremente. Ele não queria mais ter que dar satisfações a ninguém. Ele não queria mais ter que obedecer a ninguém. Ele achava que agora ele poderia ser dono do seu nariz, que agora ninguém mais deveria dizer a ele a hora de sair, a hora que chegar, ninguém mais deveria dizer nada a ele, porque ele sim agora é que tomava todas as suas decisões. Mas quando nós tomamos as nossas decisões, também estamos sujeitos às consequências de nossas decisões. E às vezes fazemos escolhas erradas, e a vida é feita de escolhas. E todas as escolhas erradas que nós fazemos, nós pagamos um alto preço. Aquele filho pagou um alto preço, porque ele saiu de casa da forma errada, na hora errada e pelos motivos errados. Quando estamos debaixo de obediência, estamos debaixo de proteção. Mas aquele filho que sai de casa, que não queria estar debaixo de obediência, ele também não estava mais debaixo de proteção. Ele agora tinha que se manter, tinha que trabalhar para se manter. E ele sofreu muito. O texto diz que ele estava passando muita necessidade, muita fome, mas certo dia ele cai em si. O texto diz que ele cai em si, que ele toma ciência, toma consciência daquilo que ele fez, dos seus erros, e toma uma decisão em seu coração. A Bíblia diz que ele se levantou e foi. Ele colocou esse seu desejo no coração, mas ele pôs em prática aquele desejo. Então ele teve o desejo e ele agiu. E isso é muito importante. Quando aquele jovem, aquele rapaz, aquele filho, ele decide voltar para casa, certamente ele esperava ali não ser recebido como filho, mas pelo menos ter um trabalho mais digno, porque como ele diz mesmo no texto, lá na casa do meu pai, os empregados, eles têm comida de sobra, eles são bem tratados, eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí, quando ele está naquele caminho, quando ele está voltando, nós, quando olhamos para esse texto, parece até que aquele pai sabia que ele estava voltando. Mas na realidade, queridas e queridos, eu tenho certeza que todo pai e toda mãe, quando o seu filho sai de casa, principalmente quando sai de uma forma definitiva e de uma forma errada, por motivos errados, ele sempre está à espera do seu filho. E aquele pai estava esperando o seu filho voltar. Ele olhava para o caminho, ele ali observava para ver se o filho estava voltando, e ele tinha a esperança, tinha a certeza de que o seu filho um dia voltaria. E é isso que acontece. Certo dia, ele, ao olhar para o horizonte, ele percebe o seu filho de longe, e ele reconhece o seu filho. Todo pai, toda mãe reconhece o seu filho até pelo andar. E ele ali reconhece o seu filho quando está voltando, e ele não se contém. A
palavra de Deus diz que ele corre e vai ao encontro do seu filho. E, irmãs e irmãos, isso não era comum naquela época. Um pai de família jamais sairia correndo ao encontro do seu filho, ele ficaria parado esperando o seu filho chegar até ele. E quem sabe aos nossos olhos até ficar esperando que o filho pedisse perdão. Mas ele não se contenta, ele não se contém de alegria com o retorno do seu filho, ele sai correndo e vai ao seu encontro. E ali o texto diz que ele o abraça e o beija antes mesmo de o filho falar alguma coisa. E o filho diz: Pai, pequei contra ti e contra os céus. É interessante, queridas e queridos, porque para mim esse é um dos textos bíblicos mais lindos e comoventes que nós conhecemos na palavra de Deus. Aquele filho volta para casa e ele volta para casa sem nada, ele havia gasto tudo, ele volta descalço e o pai, quando o vê, depois de o abraçar e o beijar, dá ordem aos seus empregados e diz: tragam a melhor roupa e vistam no meu filho. Traga um anel e coloque no seu dedo. Traga sandálias e coloque nos seus pés. Só os donos da casa usavam sandálias naquela época. Os empregados, os servos, todos viviam descalços. Então, o fato de estar calçado demonstrava ali que ele não era um simples empregado, mas era o filho do dono daquela propriedade. O pai pede para colocar um anel também no dedo daquele filho, e o anel é o sinal da autoridade, e o pai dá autoridade de volta àquele filho que havia abandonado tudo. O pai pede para que o vista com uma bela roupa. O pai restitui tudo o que aquele filho havia perdido. Tudo o que os seus erros retiraram, arrancaram dele, aquele pai misericordioso, amoroso, foi e restaurou na vida do seu filho. E pede para que mate um novilho gordo e ali festejam. E ele diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Querida e querido, eu não sei como anda a tua vida, não sei se você teve algum filho que saiu de casa, algum filho que abandonou tudo e foi viver também irresponsavelmente. Eu não sei também se você é este filho, se você é esta filha que saiu de casa, mas eu quero dizer a você que seja qual for a tua história, o Pai está disposto a te receber de volta. Aquele pai da parábola, antes mesmo do filho pedir perdão, ele o perdoou e restituiu tudo o que ele havia perdido. É assim que Jesus faz com a nossa vida, querida e querido. Não sei se você está com planos de sair de casa, não sei se você está com planos de sair da presença do Senhor, quem sabe, mas eu quero dizer a você que nesta noite, o Pai, que Jesus está de braços abertos, te esperando. E Ele está indo ao teu encontro. E antes mesmo de você pedir perdão, Ele te concede. E isso é graça. É a graça de Deus que nos faz isso. A graça de Deus nos alcança antes mesmo de nós nos arrependermos e pedirmos perdão. A graça de Deus é um dom gratuito e ela nos é fornecida antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de eu e você nascermos. A graça de Deus já estava à nossa disposição e foi nos dada lá na cruz do Calvário. Isso é graça, é um bem imerecido. Misericórdia é quando nós merecemos e não ganhamos. Isso é misericórdia. Quando nós merecemos alguma coisa, temos direito de alguma coisa e não recebemos, e não ganhamos.
Isso é misericórdia. Justiça é quando nós temos direito, quando merecemos e que nós ganhamos. Isso é justiça, quando temos o direito e ganhamos. Isto é justiça. Mas o que Jesus faz com a minha vida e com a sua é graça. É nós não merecermos e mesmo assim ganharmos. Esta é a graça de Deus na minha e na sua vida e está à tua disposição nesta noite. Não sei o que você tem feito de sua vida, não sei o que você pretende fazer, quais os teus planos, não sei como está a tua história, mas seja qual for, Deus tem graça para você nesta noite. Deus tem graça para você nesta noite. É um dom imerecido. Ele está não só te esperando, mas indo ao teu encontro através, quem sabe, desta mensagem. Indo ao teu encontro para te receber e te restituir tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi perdido, porque Ele nos ama incondicionalmente. Esse é o nosso Deus e Ele te ama. Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Meu Deus e Pai, que cada um de nós, Senhor, que sejamos filhos, que sejamos pais, que possamos nós, Senhor, nesta noite, arrependidos, irmos a Ti, Senhor, voltarmos a Ti e sentir o Teu abraço em nossa vida, Senhor. E este abraço está restituindo tudo aquilo que foi nos tirado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós que ouviu esta mensagem hoje possa entregar a sua vida. Que possamos crer, Senhor, que Tu és um Pai misericordioso e amoroso, que não lembra aquilo que fizemos, mas que olha para a nossa vida de hoje em diante. Em nome de Jesus. Amém. É assim que Deus olha para nós. Ele olha para mim e para você e não vê aquilo que fomos um dia ou que fizemos um dia, mas Ele olha para mim e para você e vê possibilidades. Deus olha para a tua vida e não olha o que você foi, mas o que você pode ser através dele e nele. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Queridas e queridos, depois desta mensagem onde nós conhecemos e reconhecemos o amor de Deus, o cuidado dele e o seu perdão na nossa vida, queria convidar você agora a contribuir com esta obra, a entregar seu dízimo e a sua oferta. Mas se você for membro, você já sabe como fazer. Nós temos as nossas contas que estão aí na descrição deste culto. Quando terminar a transmissão, estará ali todos os detalhes para você conferir, conta corrente, o banco, como você faz. Você que não é membro de nossa igreja, mas foi tocado no coração, você deseja contribuir com essa obra, faça também uma oferta. Banco do Brasil, nós temos uma conta pessoa jurídica, a conta da igreja, não é a conta de pessoa física. Então, esses recursos são administrados pela tesouraria da igreja, tá certo? E eles são empregados no reino de Deus. Então, nós precisamos da tua oferta, a igreja precisa do teu dízimo. A igreja pode não estar com os cultos presenciais, mas está em pleno funcionamento. Então, contamos com a tua oferta e o teu dízimo, em nome de Jesus. Queria citar os aniversariantes deste mês de junho. Alguns eu esqueci na semana passada, fui cobrado por isso, então eu vou falar novamente aqueles que eu falei semana passada e espero incluir também aqueles que eu esqueci, tá certo? Então, este mês de junho está aniversariando a irmã Marisa, Felipe, que é filho de Aguinaldo e Leoneide, Alessandra, Manuelzinho, filho de André e Giovana, Júnior, de nossa igreja, faltou eu falar na semana passada, Kaline também está aniversariando,
Maurílio, também membro de nossa igreja, que também está aniversariando este mês de junho e que eu esqueci de falar na semana passada, pois está aí, Júnior e Maurílio. Rodrigo, que é filho de nossa irmã Lenilde, e eu, que também estou aniversariando este mês de junho. Parabéns para todos vocês, parabéns para nós, uma vida cheia de paz, de amor e de muitos anos com saúde. Amém? Queria pedir a você também para se inscrever, né, aí onde está a nossa transmissão, logo abaixo tem uma palavra inscreva-se. Então eu quero pedir a você que clique nesta palavra para que você possa se inscrever neste canal, né, e todas as semanas você receber o aviso no seu celular ou no seu computador. Quando o culto estiver começando, aí você recebe um aviso lá para que você possa se conectar. Quando você clicar em inscreva-se, vai aparecer um sininho. Então clica também neste sininho e quando você clicar neste sininho, vai aparecer algumas palavras ali. Então, dentre as palavras que vai aparecer a palavra todas. Clica nesta palavra todas, porque aí você vai receber todos os avisos de quando estiver iniciando o nosso culto, ok? E também curta, né? Clica lá no joinha para que a gente saiba que você gostou desse culto, tá certo? E compartilhe, né? Não sei quem você conhece, quem sabe se está precisando ouvir uma palavra, quem sabe se saiu de casa, está querendo voltar e não sabe como, não tem coragem. Então, manda esse culto, compartilha com aquela pessoa que você conhece, com teus familiares, teus amigos, compartilha, porque muitas pessoas vão também, assim como você, conhecer a palavra do Senhor e o seu amor, tá certo? Queria mandar um beijo, né, para você que nos acompanhou com paciência, que esteve aqui conosco durante toda esta transmissão, e muito obrigado por você estar aqui com a gente. No próximo domingo nós teremos o culto novamente às 19 horas, tá bom? Tem aí um videozinho, um pequeno vídeo depois dessa transmissão, mostrando os membros aqui, as fotos dos membros aqui nos bancos da igreja. Então acompanha, se você não mandou sua foto ainda, mande, dá tempo ainda para que eu possa imprimir, colar nos bancos e você também aparecer aqui no nosso culto, ok? Então acompanha até o finalzinho, que lá no finalzinho também tem um recadinho muito especial para você, tá certo? Vamos orar, fazer nossa oração final e depois nossa bênção e despedida. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos que acompanharam esta transmissão, todos que acompanharam este culto online, Senhor, que Tu possa abençoá-los, tocar o coração de cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos nós ter uma semana produtiva, com muita paz e saúde. Amém. Que a bênção de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Nossa despedida, eu não sei se você já aprendeu, mas nós temos uma despedida especial, né? É a despedida padrão de nossa igreja. Então, se você não aprendeu ainda, vamos fazer juntas, tá? Vamos na paz de Cristo, sejamos corajosos, corajosas e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.
graça e paz. Eu estou aqui para dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Minhas semanas elas já não são mais as mesmas. Eu sinto que falta alguma coisa e é justamente, né, a falta de estarmos adorando juntos, né, em comunhão na igreja. Quero dizer também que por enquanto a gente não pode se abraçar, não pode estar junto, mas estamos juntos no só Espírito, cada um em nossas casas, adorando a Deus, né, com nossas famílias. E gostaria de deixar aqui um abraço grande para todos e um beijão, um grande beijo. Graça e paz a todos e a todas, amém? Vocês estão bem? Se não estão, alegrem-se. Alegrem-se na presença do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Ele nos deixou dentro de casa para sermos sal e luz, dentro da nossa própria casa. Há quase 90 dias nós estamos celebrando, meditando, louvando e agradecendo ao Senhor dentro da nossa própria casa. Breve nós nos encontraremos. Sabe que eu e Alexandre tivemos Covid-19 e glória a Deus foi de uma forma leve, nós estamos curados e sarados para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Fiquem na paz do Senhor. Glória a Deus.